Cumprimentamos os nossos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de oração e doutrina. Quero nesta feita dar continuidade à doutrina da segunda-feira passada e nós vamos continuar falando sobre Mateus 21, do verso 28 até o 32. Louvado seja o Senhor Jesus, falando a partir do versículo 30, vamos fazer a leitura agora. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Louvado seja o Senhor Jesus. Meus amados, nós vamos continuar a doutrina da palavra de Deus, falando sobre esta parábola tão abençoada, que é a parábola dos dois filhos. Falamos na segunda-feira passada sobre o primeiro filho, que disse que não ia a princípio, mas depois, se arrependendo, foi ajudar o seu pai. E agora nós fizemos a leitura que o pai, ao se dirigir ao segundo filho, pede da mesma forma que pediu para o primeiro filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E então o segundo filho disse, eu vou, pai, eu vou, Senhor. E não foi. O texto deixa muito claro que ele não foi. Ele falou que ia, mas ele não foi. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós vamos tratar desse segundo filho e vamos também tratar de um outro ponto muito importante em que Jesus falou que os publicanos e as meretrizes entram adiante dos filhos que são desobedientes. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então, muito bem, queridos. O segundo filho, ele apresenta uma certa obediência, mas uma obediência que ficou no campo da fala, da resposta verbal. Não houve uma obediência concreta, e nós já falamos no primeiro episódio, que a obediência ela deve ser concreta, Nós não podemos obedecer de palavras, nós precisamos obedecer de obras e em verdade, ou seja, nós temos que ir para a prática. Glória a Deus. Então, o filho desobediente, que aparentemente mostrou uma obediência e depois não teve sensibilidade nenhuma para obedecer o pai, esse filho está, irmãos, numa categoria, eu diria assim, num grupo, louvado seja o Senhor Jesus, de religiosos, irmãos. Num grupo de religiosos que nada fazem além de pronunciar palavras bonitas, porém completamente descompromissadas. São aqueles que falam, que dizem, que até mostram uma obediência verbal, mas que na realidade eles não têm nenhum tipo de comprometimento, Não há um comprometimento aqui. Então eles nada fazem, querido, absolutamente nada. Louvado seja Deus, a não ser falar. Falam, mas não cumprem. Falam, mas não obedecem. Falam, mas não têm compromisso. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, nós vemos esse filho desobediente na classe dos religiosos que estão descomprometidos ou descompromissados com a palavra de Deus. E isso revela o quê? Isso revela a hipocrisia. A hipocrisia. Porque a hipocrisia é quando as tuas palavras não se coadunam com a tua prática. Isso é hipocrisia. É falar uma coisa e viver outra. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. E isso mostra também a indiferença espiritual que esse filho teve para com o seu pai. Ou seja, ele não sentiu a mesma necessidade que o seu pai sentiu. Ele
ele ficou indiferente às dificuldades que o seu pai estava passando com os trabalhos que havia na vinha. Ele pensou somente em si próprio. E aqui nós vemos vertentes egoístas, egocêntricas. Nós vemos aqui que esse filho, ele apenas pronunciou palavras. Para quê? Para que naquele momento ali o pai pudesse se dar por satisfeito. Mas depois que o pai foi para a vinha e esperou, se frustrou. Mas ao mesmo tempo que ele se frustra com esse filho, que disse que ia e nunca apareceu, ele também se surpreende com o filho que disse que não ia e acabou chegando. Louvado seja Deus, mostrando com isso a obediência e é o que enseja a pergunta de Jesus: qual dos dois filhos obedeceram? Mas antes de nós chegarmos nesta pergunta, vamos tratar da situação desse filho hipócrita, que falou, mas não cumpriu o que ele falou. Nós vemos aqui essa grande indiferença espiritual. Eu gostaria de ler um texto na Bíblia. Lucas, me acompanhe em Lucas capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler o versículo 31, irmãos. Lucas 10, 31. Nós vamos ver uma palavra abençoada da parte de Deus nesse livro, que diz assim: e ocasionalmente, aleluia, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. Verso 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Estamos falando da parábola do bom samaritano. E Jesus vai mostrar a indiferença em que tanto o sacerdote como o levita, eles fizeram para com aquele que caiu na mão dos salteadores. Louvado seja Deus. Jesus ensinando para o doutor da lei quem era o próximo, ele contou a parábola do bom samaritano. E aqui ele mostrou a contradição que havia no sistema religioso de Israel. Tanto o sacerdote que pregava sobre amor, que falava de amor, que proclamava o amor divino, se tornou indiferente para com aquele homem que tinha sido assaltado e machucado, estava quase morto à beira do caminho e passou de longe, viu ele e passou de longe, como também o levita que cantava amor, que adorava amor, que louvava o amor, mas que na prática ele não também cumpriu e se tornou um homem indiferente para com aquele que tinha caído na mão dos salteadores. Então, esse filho desobediente aqui, que aparentemente obedeceu, mas foi desobediente, ele está nessa categoria de hipocrisia. Nessa categoria. Daqueles que pregam, daqueles que cantam, mas que não vivem nem o que pregam e nem o que cantam. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. E por essa razão nós vimos e isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Aqui no texto de 2 Pedro, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 2 e o versículos de número 21, a Bíblia vai nos informar desta maneira: porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro trazendo essa advertência. Essa advertência para todos aqueles que usam de hipocrisia para com a casa de Deus. Mostrando que nós não devemos ficar indiferentes para com a obra. Porque é melhor nós não termos conhecimento das coisas de Deus do que conhecermos as coisas de Deus e nos tornarmos indiferentes a elas. É melhor não receber o mandamento do Senhor que foi nos dado do que receber, aleluia, e não obedecer. Aqui o apóstolo Pedro está dando esta advertência. E Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo de número 8, ele vai tratar dessa hipocrisia em Israel. Porque o sistema religioso, como a nação inteira, ela estava corrompida diante de Deus. Falavam que iam obedecer,
mas não obedeciam na prática. Aleluia, se esquivavam da vontade de Deus. Então o versículo de número 8 diz assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o coração, igreja do Senhor, está longe de mim. Esse era o filho desobediente. Ele honrou, o pai até se sentiu honrado com aquela resposta, mas quando foi esperar ele na vinha, ficou aguardando lá. E se o primeiro filho não vem, ele ficaria muito frustrado, como na verdade ficou frustrado. Isso é hipocrisia. Aleluia. Então aqui nós vemos Jesus denunciando isso para a nação inteira de Israel, igreja do Senhor. Não era só o sistema religioso, mas o povo em geral, amado, eles estavam completamente corrompidos ao ponto de serem hipócritas, de dizer vou fazer e não faziam. Louvavam, mas o coração estava longe. Pregavam, mas o coração estava longe. Louvado seja o Senhor Jesus. Que nós possamos refletir muito, porque a verdadeira adoração, igreja do Senhor, ela parte de coração. A verdadeira adoração é a adoração em espírito. E o espírito está ligado ao coração do homem. Está ligado ao coração. Então que nós possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque a hipocrisia é um fingimento. E o fingimento é uma máscara. E uma máscara é uma mentira, é um engano. Não é a realidade. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus revelando para nós como era a adoração de Israel. Uma adoração superficial, uma adoração hipócrita, uma adoração mentirosa. E foi exatamente isso que esse filho fez. Ele nada mais fez com seu pai do que mentir para ele. Eu vou, mas ele sabia que não ia. Ele sabia. Irmãos, a palavra do cristão, ela é sim, sim e não, não. Aleluia. Este homem aqui não pensou no seu pai, não pensou na vinha, não olhou para as necessidades, mas olhou somente para o seu próprio bem-estar. Mateus capítulo 7, versículo de número 21, existe uma outra advertência além daquela de Pedro que eu falei. E essa aqui, ela é muito mais grave, porque essa aqui é o próprio Jesus falando e dizendo desta maneira: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus já está mostrando para nós que nem todo aquele que tem nos lábios uma obediência, que tem nos lábios uma demonstração de obediência, falando, verbalizando, Senhor, Senhor, como se ele fosse temente, como se ele fosse obediente, mas nem todo aquele que tem o Senhor nos seus lábios tem o Senhor no seu coração. E Jesus está falando exatamente isso, que naquele dia muitos vão dizer Senhor, Senhor, e não vão poder entrar. E não vão poder entrar. Por que não vão poder entrar no reino de Deus, amado? Porque falava que ia servir a Deus, que ia renovar sua aliança, que agora ele ia fazer a vontade de Deus, que agora ele ia pregar o evangelho, que agora ele iria orar, né? E na hora, ele não praticou nada disso, ele não fez a vontade. Aleluia. Que nós possamos refletir muito sobre isso. Muito. Não adianta falar, eu vou fazer. Vá e faça. Eu vou adorar. Não, vá lá e adore. Eu vou pregar o evangelho. Não, vá lá e pregue. Não, eu vou visitar. Não, não visite. Não, eu vou orar na madrugada. Levante-se e ore. Não honre a Deus só de lábios. Honre a Deus com o teu coração. Isso aqui é muito sério. Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por que, Senhor? Mas ele não está falando no teu nome, ele não está aparentemente mostrando uma submissão
recebendo o teu senhorio, aceitando o teu senhorio, ele não está se submetendo, e o Senhor vai dizer, não. Só se submetem aqueles que praticam, aqueles que fazem a prática. A obediência é prática, não é de palavras, como a gente já aprendeu no primeiro momento, aleluia, do filho obediente, é prático, aleluia, louvado seja Deus. Então nós vemos aqui esse texto, é uma advertência para todos nós. Não seja um filho desobediente, né? Não fique apenas com a vontade de guardar uma parte das coisas de Deus. Não. Obedeça a palavra do Senhor por completa. Era exatamente isso que estava acontecendo com os fariseus. Eles obedeciam uma boa parte da lei. Eram até muito zelosos para cumprir toda a tradição e o costume judaico. No entanto, eles desprezavam muitas coisas: misericórdia, justiça e fé. Eles eram alinhados para dar seus dízimos e ofertas, mas eram completamente desalinhados quando se referia à justiça, à misericórdia e à fé. Que nós possamos, aleluia, colocar no nosso coração, servir a Deus com todo o nosso coração, de adorar a Deus com todas as nossas forças, de adorar a Deus com toda a nossa alma, de adorar a Deus com todo o nosso entendimento, de adorar a Deus de todo o nosso coração. Deus não vai nos querer somente a boca louvando, Ele vai nos querer completo, adorando e louvando a Ele. Não adianta a boca falar uma coisa se o coração está imaginando outra. Aleluia. Por quê? Porque se nós assim o fizermos, nós não temos condições nenhuma de entrar no reino dos céus. É muito perigoso, amado. É muito perigoso, meus irmãos. Nós precisamos meditar muito na palavra do Senhor. Para quê? Para que a palavra de Deus, amado, ela ache guarida no nosso coração, ao ponto de que nós venhamos verdadeiramente servir a Deus de todo o nosso coração. Aleluia. Esse texto é um texto muito importante. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Segunda coisa que eu gostaria de destacar dentro ainda desta parábola. Os publicanos, aleluia, e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. O que está escrito? Versículo de número 31 ainda, diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Quando a gente honra a Deus só de lábios, aleluia, e vem alguém que nós condenamos tanto e pratica o que é a vontade de Deus, pois desta pessoa vai entrar na nossa frente. Esta pessoa vai entrar adiante de nós. E isso nos mostra, querido, uma coisa importante. Você não quer fazer a obra de Deus? Você não quer viver a prática de trabalhar na vinha? Não quer. Pois Deus ainda tem muitas meretrizes e publicanos que Ele vai salvar. E vai fazer aquilo que você poderia estar fazendo. Você não quer entrar no reino de Deus? Você não quer se esforçar para praticar, para viver a verdadeira vida cristã? Pois eu te falo uma coisa com muita sinceridade e amor no meu coração. Deus tem muitas publicanos e prostitutas que são meretrizes que vão entrar na nossa frente. E o versículo 32, ele mostra a primeira coisa que faz com que as pessoas que honram a Deus só de lábios não entrem. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes. Os que louvam a Deus somente de lábios é porque não crê no coração. Porque com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Paulo disse isso aos romanos: com a boca eu confesso, mas com o coração eu creio. Não basta eu confessar somente com a minha boca, eu preciso acreditar no meu coração. E Jesus está falando exatamente isso para aqueles fariseus. Vocês são esse segundo filho, porque vocês não creem. João pregou para vocês. As meretrizes e os publicanos aceitaram a pregação de justiça de João Batista, mas vocês não creram.
não se arrependeram. Vendo que eles estavam se arrependendo e se batizando no Jordão para o arrependimento, mesmo vocês vendo isso, vocês não acreditaram. Jesus continuou falando para eles. É porque vocês não creem. Aleluia. Os filhos desobedientes, a verdade é que não creem. E por não creem, vão ficar do lado de fora. Você vai passar a vida inteira aí no teu canto, falando, louvando com a tua boca. Mas o teu coração está longe da vinha. O teu coração não crê na vinha que Jesus veio deixar na terra, que é a igreja. E o que é que vai acontecer? Os publicanos e as meretrizes estão entrando. Estão entrando. Eles não estão só louvando de lábios, eles estão crendo no coração que Deus está purificando os seus pecados. Irmãos, a pior coisa dessa vida é a gente achar que a gente já está salvo, já está santificado e se acomoda. Há muito trabalho para ser feito. O verdadeiro salvo, o verdadeiro santo de Deus está imbuído, empenhado na vinha do Senhor. E os publicanos e as meretrizes estavam entrando. Estavam entrando. Eu vou mostrar algumas coisas muito importantes aqui nesse texto. Em Lucas capítulo de número 4, me acompanhe na leitura, leia lá. Lucas capítulo 4, versículo de número 27. Olha o que diz a palavra de Deus. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Por que os leprosos que haviam na cidade de Israel, vendo os milagres que Deus operava através do profeta Eliseu, como curas, ressurreições, machados flutuando, revelações profundas que Eliseu passava ao rei de Israel para não passar por determinado lugar, porque o rei da Síria iria apanhá-lo e ele escapava. Viam o homem de Deus, viam a obra de Deus. Mas por que eles não foram purificados, irmãos? Porque eles não criam. Agora, olha o contraste dos leprosos de Israel do tempo de Eliseu para o leproso da Síria, o grande Naamã, general do rei da Síria. Uma adolescente judia pregou para aquele general e ele acreditou. Uma adolescente, irmãos. Enquanto que a nação de Israel estava com o profeta em carne e osso, fazendo, operando, manifestando a sua glória. Aleluia! Eles não creram. Mas um adolescente pregou para um general do exército do rei da Síria. E ele creu. Viajou lá da Síria até a terra de Israel para receber a purificação da sua lepra. Ele ficou limpo e você conhece a história. E os leprosos de Israel, por que não foram purificados? Porque não creram. Estar diante do homem de Deus, ver as obras de Deus, ter um aparente temor, não é a garantia de que você está limpo. Isso é sério que eu estou pregando aqui. Isso é muito sério. Aleluia. A obra de Deus, a necessidade da obra de Deus está batendo na nossa porta. O que você está fazendo? O que você está fazendo, igreja do Senhor? Levante-se, creia, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias. E por que Deus não está fazendo na sua vida? Porque para Deus operar na vida de um homem, Ele manda primeiro ele levantar. Ei, Josué, levanta. Tu vai passar o Jordão, tu vai fazer muita coisa no meu nome. Mas primeiro tem que aprender a ficar de pé. Ei, Ezequiel, por que tu está jogado com a excelência dessa visão espiritual que eu acabei de te entregar? Põe-te em pé, eu vou falar contigo. Isaías 60, levanta-te. Quer ver o resplendor de Deus? Quer ver a glória de Deus nascendo sobre ti? Então levanta. Creia. Fica de pé. Para Deus se manifestar na tua vida. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com você. Preste muita atenção nesse texto.
Lucas capítulo 15. Só texto conhecido. Lucas 15. Fala de quem, pastor? Filho pródigo. O que fala o filho pródigo? Olha o que diz a Bíblia Sagrada nesse texto. Lucas capítulo 15, versículo de número 28. 28 diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste meu bezerro cevado. Que hipocrisia desse filho, hein? Esse filho mais velho. O filho mais novo pegou a fazenda do pai, a herança do pai, e saiu. Gastou tudo, apanhou no mundo, levou bordoada, comeu bolota de porco, se arrependeu, caiu em si e voltou para a casa do seu pai. Quando ele volta, o pai já tinha dado ele como morto, se alegra porque o filho estava vivo e Deus estava trazendo de volta para casa. Faz uma festa, chama todo mundo, né? E quando o filho mais velho, que ficou com o pai em casa, vem do campo, fica revoltado. A Bíblia diz que ele ficou indignado. Você parou para prestar atenção que tem muito crente assim na igreja? Que quando Deus salva alguém que está na lama, em vez de ele se alegrar, ele não se alegra. Quando Deus salva e começa a usar, em vez de ele se regozijar, ele não se regozija. Quando Deus tira alguém da disciplina, te dá, mas se fosse comigo, tu ia passar o tempo todo. Tu não te alegra que a irmã está saindo da disciplina, o irmão está saindo para servir a Deus? É o filho mais velho, é a mentalidade do filho mais velho, que fica indignado. Não vê a graça, não vê a misericórdia, e fica falando de forma hipócrita: eu nunca transgredi, nem de irmão ele chamou para o irmão dele. Esse teu filho, olha isso aqui, nem de irmão ele chamou. Esse teu filho não é irmão dele? Por que não chamou? O meu irmão, o meu mano. Não, ele estava revoltado. Nunca transgredi. Olha o coração desse filho, ciumento, que é o que acontece com muitos crentes na igreja, orgulhoso, entendeu? Orgulhoso e egoísta. Eita Jesus! Orgulhoso e egoísta. Esse filho mais velho, irmão, foi preciso o pai instar e insistir: entra, meu filho, entra. E a parábola termina, e esse filho mais velho não entra. Porque esse filho mais velho representa o povo de Israel. E o filho mais novo representa nós, os gentios. O filho mais velho representa os fariseus. Deus insiste: entra. Não vou entrar. Por quê? Porque ele estava aborrecido. Ele disse que nunca tinha transgredido. O coração era mau. O coração era ciumento. Cuidado com esse teu ciúme. Aleluia, cuidado, isso é obra da carne. O orgulho falou mais alto, né? Não sabia ele que tudo que o pai tinha era dele. Ele não desfrutava porque não queria. Ele não tomava posse porque não queria. Aleluia. E ele não servia ao pai dele de coração. Era só na aparência. Você está vendo, querido? Como é que acontece? Homens que honram a Deus só com a boca. Aleluia. E os publicando o irmão desse teu irmão, que desperdiça, esse fanfarrão. Mas esse fanfarrão estava entrando na frente dele no reino do céu. Porque nem entrar ele quis. E isso é tão sério que eu estou pregando para você, que a nação inteira de Israel, disse Paulo aos Romanos, quando escreve aos Romanos, ele diz assim, que Moisés profetizou dizendo para a nação de Israel que meteria eles em ciúme com as outras nações gentílicas, provocaria o ciúme deles e faria com que eles não entrassem. Por isso, eles foram quebrados da videira verdadeira. E o jambuzeiro, que era o povo gentil, entrou. Meu querido, que Deus te abençoe com esta palavra. Cuidado, sirva a Deus de coração. Se alegre com o Senhor. Se alegre com a alegria dos teus irmãos. Olhe para a graça que está se manifestando, para a misericórdia que está se manifestando. Esse filho mais velho aqui não olhou para nada disso, mas preferiu ficar no seu egoísmo.
Que Deus te abençoe com esta palavra, que o Espírito de Deus fale mais forte no teu coração. Até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir.